O caminho para a excelência é um conceito que a Universidade de Harvard chama de mindfulness. Ou seja, você está preenchendo todo o espaço e o tempo dedicado àquela ação que você está fazendo. O que isso quer dizer? Que você está inteiramente naquilo que você faz, de corpo e mente. E hoje eu quero trazer um conceito bíblico. Mindfulness é o conceito de Harvard, mas o conceito bíblico para isso é plenitude. Não basta você estar apenas de corpo e alma em uma atividade, mas de corpo, alma e espírito. Essa conexão vai fazer com que você faça as coisas com extrema excelência, de forma exímia, como Deus nos propõe em sua palavra. Sabe, às vezes você pensa assim, mas como é que eu vou criar esse alinhamento entre corpo, alma e espírito? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa mensagem. Mas para que você possa entender esse princípio, você precisa primeiro se livrar do conceito de secularidade. O que é isso? Pastor, eu venho na igreja, mas quando eu estou no meu trabalho, eu ajo de uma forma diferente. Eu venho servir aqui, eu sorrio para as pessoas, eu recebo elas bem, mas na minha vida, no meu dia a dia, eu trato as pessoas de uma forma diferente. Não existe divisão entre a sua vida pessoal e a sua vida espiritual, a sua vida na igreja e a sua vida fora da igreja. Nós precisamos nos livrar desse conceito de secularidade, se nós quisermos realmente fazer um alinhamento perfeito entre corpo, alma e espírito. Um desalinhamento entre o corpo e a alma já é extremamente prejudicial para as nossas relações. Quem aqui conhece pessoas que às vezes está num lugar e você está falando com ela sobre um determinado assunto, e no meio da conversa a pessoa fala assim, o que você falou? Parece que a pessoa não está ali, de fato ela não está, só o corpo está. Existem pessoas aqui hoje nesse auditório que estão nessa situação. Às vezes você veio para cá e a sua cabeça, ela está em outro lugar, pensando no que você vai comer no almoço, pensando no café da manhã que você ainda não tomou, de repente, pensando em coisas que você ainda não fez, e você está aqui só de corpo. Eu falo que essas pessoas, elas estão em Nárnia, elas estão em outro ambiente, parece que está aqui, mas não está. E você pode fazer isso em várias coisas na sua vida, mas isso compromete a sua excelência naquilo que você faz. Se você não estiver envolvido de corpo, alma e espírito em uma atividade, você não vai conseguir fazer isso de forma excelente. Sabe, isso também é um problema para preocupação. Quando a gente se preocupa com alguma coisa, é isso que acontece. Você está aqui, mas a sua cabeça está no futuro. E aí você acaba perdendo o presente, que é um presente que Deus te deu, né? Por isso que se chama presente esse tempo. Você não consegue desfrutar do agora, porque você fica consumido por uma preocupação em relação ao futuro. Você não está lá de corpo para resolver o futuro. E você perde o presente porque os seus pensamentos não estão aqui. Por isso que na nossa declaração de fé nós temos a frase, eu não preciso andar preocupado. Porque nós queremos que você esteja plenamente alinhado para ter excelência em tudo que você faz. Se você quiser fazer alguma coisa bem feito, faça de corpo e alma. Mas se você quiser fazer algo excelente mesmo, tem que ser de corpo, alma e espírito. O alinhamento perfeito rumo à excelência se dá entre aquilo que eu faço, aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus quer que eu faça. Por exemplo, se eu estou lá no meu trabalho e eu faço algo bem feito, o meu corpo está ali, certo? Agora, se eu quiser fazer muito aquilo, a minha alma está envolvida naquele trabalho. Agora, se eu alinhar também com aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou ter o alinhamento perfeito entre corpo, alma e espírito. Esse é o caminho para a excelência, alinhar aquilo que eu quero, que é a minha motivação, aquilo que eu estou fazendo, que é o meu corpo está executando, e também aquilo que Deus deseja, que é o propósito de Deus para a minha vida. Quem atinge esse nível de alinhamento está preparado para estar bem em todas as circunstâncias da vida.
E esses cristãos, eles não são cristãos comuns, eles pertencem a uma classe especial, que é esse nível que eu quero levar todos vocês hoje. Eles são cristãos de primeira classe. Por isso o título da mensagem de hoje é Cristão de Primeira Classe. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo e sendo um cristão de primeira classe. E eu quero percorrer alguns pontos hoje, durante a mensagem aqui, que são características dos cristãos de primeira classe. Se você está anotando, eu peço que você comece a anotar agora os pontos dessa mensagem no bloco de notas, no seu celular. Tire fotos aqui dos pontos no LED, para que você possa acompanhar todo esse circuito aí, para que você seja um cristão de primeira classe. A primeira característica que nós observamos nos cristãos de primeira classe é que eles têm foco na missão. Esse é o primeiro ponto, o foco na missão. Filipenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou a perfeição. Não é sobre perfeição, mas ele diz assim: uma coisa eu faço. Quantas coisas ele diz que faz? Uma única coisa. Uma única coisa importa para que você possa ter equilíbrio e atingir a excelência em todas as áreas da sua vida. Uma única coisa. E qual é essa coisa? Glorificar a Deus em tudo que você faz. E assim, todo o resto fluirá naturalmente. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que mais afeta a performance de um cristão de primeira classe são as distrações. E Satanás sabe muito bem disso, e ele não mede esforços para te entreter, te distrair rumo ao seu propósito. Te levar de uma forma confortável e imperceptível para um caminho diferente daquele que Deus tem planejado para a sua vida. É isso que Satanás vem fazendo desde o início da humanidade. Bons negócios, propostas irrecusáveis, amizades incríveis, mulheres e homens envolventes e sedutores, carreiras fenomenais, plataformas de streaming, entretenimento, jogos, hobbies, espetáculos. Existe uma infinidade de coisas que são criadas para nos entreter e nos distrair. Aí você diz assim: pastor, você está falando para mim que eu não posso mais assistir minha série? E como é que fica o meu doraminha? Fica tranquilo, fica tranquila. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todas essas coisas são distrações. Você pode sim fazer tudo isso. Você pode aceitar boas propostas de trabalho. Você pode encontrar o homem ou a mulher da sua vida e se casar com ele ou com ela. Você pode sim ter uma boa carreira profissional. Você pode se divertir. Você pode assistir bons filmes, seriados, ter seus hobbies, viajar, assistir espetáculos incríveis. Está tudo bem. O que você não pode é chegar no fim de tudo isso, dizer assim para Deus: Deus, me perdoe porque hoje eu não tive um tempo para estar contigo. Deus, me perdoe porque nós não nos falamos hoje. Ou de repente você passar por um momento difícil da sua vida, em que você se encontra com Deus no meio dessa caminhada, porque faz muito tempo que vocês não se veem. O que eu estou te dizendo é que, em primeiro lugar, o reino de Deus deve ser buscado. Uma coisa eu faço, e essa coisa é glorificar a Deus em todas as outras. Deus precisa ser o centro de tudo o que nós fazemos. Lembre, tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 39. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Deus precisa estar exatamente no centro da nossa vida. E todas as áreas ao entorno dele, uma única coisa importa, o centro de tudo, Deus em sua vida. E as outras coisas devem orbitar ao redor daquele que é o centro, que mantém tudo girando. Por exemplo, nos negócios, existe uma forma correta de negociar. Para você saber disso, Deus precisa estar no centro. Existe uma forma divina para você cuidar daquilo que Deus te confiou, dos seus bens, da sua casa, do seu carro, da sua família. Existe uma forma divina de fazer isso. E como é que você vai descobrir? Somente se Deus estiver no centro. Existe uma forma correta de se relacionar com as pessoas, de praticar um esporte, de ir a eventos. E como que você vai saber disso? Somente se Deus estiver no centro. Porque o reino de Deus é o que nos inspira a excelência em todas as áreas. Nós só aprendemos se Deus estiver no centro. Hebreus capítulo 12, no versículo 2, diz assim, olha só a chave para você não se distrair. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é fito? É fixo. Você precisa estar focado, aficionado nele, para que todas as coisas deem certo para você nas demais áreas. Manter os olhos em Jesus vai te dar a confiança necessária para você prosseguir nessa vida sem distrações. Quando estamos com os olhos fixos nele, os nossos problemas parecem tão pequenos. Nada nos tira da nossa missão de glorificá-lo em todas as áreas. Todos os assuntos nos levam a falar sobre Jesus. Tudo o que fazemos e tudo o que falamos diz respeito a Ele. Eu começo a ouvir a voz de Deus e receber um direcionamento dEle em tudo que eu faço. Quando eu acordo, o meu primeiro pensamento é Ele. Isso é ter Jesus no centro. Isso é manter os olhos fixos nele. Sabe, eu não sei se tem alguém aqui que tem filho pequeno. Filhos pequenos tem, legal. Quem não tem, já teve um filho pequeno, sabe que durante as apresentações da escola, tudo que os nossos filhos querem é ver os pais, não é? Quando você chega lá, eles estão todos agitados na fila, e eles estão esperando para fazer a sua apresentação, e eles ficam assim, procurando no auditório, no ginásio, nas paredes, eles ficam atrás do quê? Dos pais. O foco da criança é apresentar o que ele tem para apresentar aos pais. O público que está ali não é o alvo deles, eles querem apresentar para os pais. Por isso eles ficam procurando essas referências assim, o pai, a mãe, cadê o pai, a mãe? E quando eles encontram, toda a ansiedade vai embora, eles ficam tranquilos, um sorriso brota no rosto deles, porque eles querem apresentar para os pais. E sabe o que eu tiro de lição disso? Que na nossa vida, nós também devemos buscar o nosso Pai em todas as apresentações que fizermos. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja cuidando da nossa saúde, quer seja fazendo um hobby, quer seja praticando um esporte, quer seja fazendo uma viagem de férias, em todo momento, nós estamos nos apresentando. E nós precisamos procurar o nosso Pai a todo tempo, porque é Ele quem vai dar sentido à nossa apresentação. No show da vida, o Pai está me olhando, Ele está te olhando. Olhe fixamente para Ele durante todo o show, e você vai fazer as melhores apresentações da sua vida. Outra coisa que os cristãos de primeira classe fazem é estabelecer um padrão. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Todo cristão de primeira classe tem uma referência a seguir, um padrão a ser seguido. Jesus é o nosso padrão para tudo. Se você quiser intensificar o seu relacionamento com Deus, olhe para Jesus. Se você quer aprender a se relacionar com as pessoas, olhe para Jesus, Ele é o modelo. Quer saber como honrar a Deus, como ser generoso, como administrar o seu dinheiro, como liderar, interagir com as pessoas? Olhe para Jesus. Olhar para Jesus não só nessas coisas, mas também nas coisas mais básicas e triviais da vida.
Jesus sempre fez tudo de forma excelente. Tem uma passagem bíblica onde Jesus vai a um casamento em Caná da Galileia. E chegando lá, acontece de acabar o vinho. Quem conhece essa história? A maioria das pessoas já conhece. E chegando lá, Jesus está no casamento e o vinho acaba. E Maria imediatamente chama e fala assim: você pode fazer alguma coisa a respeito do vinho? E Jesus vai e transforma água em vinho. Mas o que me chama a atenção é que o mestre de cerimônias, depois, ele diz assim: geralmente o pessoal serve o pior vinho no final. Mas vocês estão de parabéns, vocês serviram o melhor vinho. E o que eu aprendo com Jesus? Que mesmo em uma tarefa trivial, comum do dia a dia, era só um casamento, era água para vinho, era bebida para servir aos convidados, era algo comum, mas ele fez de forma excelente. Dava para fazer do mesmo vinho, mas ele não fez, ele fez o melhor vinho. Jesus sempre faz coisas com excelência, ele não faz coisas pelas metade. Jesus não vive de forma mediana, medíocre, ele sempre faz além, ele faz as coisas de forma excelente. Por isso nós devemos aprender com ele, e ele mesmo nos convida para estarmos com ele aprendendo. Mateus capítulo 11, no versículo 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é apenas aprender sobre Jesus, não é apenas ouvir histórias a respeito dele. O que ele está nos convidando a fazer nesse versículo é aprender a partir dele. E eu quero dar um exemplo para você. Esse aqui é você, ou eu, se você se sentir ofendido porque é redondinho, sou eu, vai. Mas é você, somos nós aqui. E nós somos convidados para vir à igreja, e nós nos aproximamos de Deus. E esse jarro com água aqui, eu quero que você pense que é Deus. E nós nos aproximamos dele. E nós o conhecemos. E nós observamos como ele é. Nós temos algumas experiências na casa de Deus. Às vezes você vem em alguma reunião e especialmente naquele dia, Deus vem e te toca de uma forma especial. Você recebe um pouco da presença dele, e as pessoas choram, e elas ficam totalmente tocadas, comovidas, e no final da reunião elas falam assim: pastor, eu estou assim cheio da presença de Deus. Eu falo: que bom, que você possa continuar assim. Mas o relacionamento que Jesus está nos propondo não é um relacionamento superficial, não é uma relação de fim de semana, não é um momento, uma experiência de impacto. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer nos levar a um relacionamento assim. Assim. Você precisa mergulhar dentro dele. Ele está te esperando para um relacionamento de profunda intimidade. Ele precisa te encher por completo da presença dele. Não é sobre uma experiência, um culto, uma reunião, um toque. Deus quer estar com você o tempo todo. Você precisa estar nele. É esse nível de relacionamento e aprendizado que Jesus está nos propondo aqui. O nível relacional que ele nos propõe não é raso, é profundo, é intenso. Não é estar perto, não é andar perto de Deus, mas é estar dentro dele o tempo todo. Nós precisamos ser guiados, ensinados e movidos por ele. Atos capítulo 17, no versículo 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Nele nós somos, nos movemos e existimos. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Certa vez eu tive uma experiência interessante. Eu fui fazer uma visita a um hospital e o paciente estava
em uma situação muito delicada. Ela estava em um leito de UTI, e naquele momento, não havia mais expectativa nenhuma para aquela paciente. Até mesmo os médicos já liberaram as visitas, porque não havia mais o que fazer naquele caso. E eu recebi de antemão essa notícia. E para um pastor, receber essa notícia de antemão não é nada inspirador. Fala assim, vai lá, pastor, que já não tem mais jeito. Aí você fala, entendi. Então vamos lá então, que agora é Deus no negócio. E aí eu cheguei no hospital, me conduziram até a ala da UTI. E aí eu falei assim, olha, eu precisava ficar um pouquinho sozinho aqui no leito e tal. E aí eles me deixaram sozinho. E eu falei assim, Jesus, Espírito Santo, o que nós viemos fazer aqui? E naquele momento, o Espírito Santo começou a me mostrar aquela pessoa plenamente recuperada, fazendo o que ela sempre fez de melhor. É uma profissional de uma área específica. E eu estava orando por ela na beira do leito e de repente eu vi uma mão no meu ombro. E era o marido dela. E aí ele disse assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou o pastor e tal. Eu vim orar pela paciente. E ele disse assim, já te contaram o quadro dela? Eu falei, sim. Aí ele falou, eu sou o marido dela e eu sou médico. Você sabe que não tem mais o que fazer, né? Só Deus mesmo. Eu falei, sim. E é por isso que eu estou aqui. E nós oramos juntos. E aí depois de algumas semanas, ela teve alta. E ela voltou a fazer o que ela sempre fez de melhor. Deus me deu uma visão clara naquele leito do que ele estava fazendo. E eu apenas obedeci à voz dele, eu estava totalmente nele. E ele estava me ensinando a partir dele. É sobre isso que eu quero que você entenda. Em qualquer atividade que você vai fazer na sua vida, quer seja ela trivial ou que você julgue espiritual, você precisa de Deus para fazer. Não há como aprender coisa alguma sem Deus. Você precisa dele, precisa estar nele. Sabe, o Espírito Santo é o nosso amigo de todas as horas. É ele quem nos direciona e que nos mantém inundados nele, conectados a Jesus. É ele quem dá vida à palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e vemos o que Jesus fez, o Espírito Santo nos leva a uma experiência que é trazer o texto à vida. O que isso significa? Muita gente lê a Bíblia, sabia? Estudiosos leem a Bíblia, eles leem de trás para frente, leem muito mais do que muitos cristãos às vezes, mas eles não conseguem ter o pleno entendimento do que é a palavra de Deus. O que traz vida à palavra é o Espírito Santo. O autor com você lendo, ele que traz vida ao texto. E aí naquele momento já não é mais uma história. Quando eu abro a palavra de Deus e eu vejo um filho que se tornou um governador do Egito, eu falo, o caminho do governo é a obediência. Essa história não é mais sobre o José, essa história é sobre mim. Quando eu vejo um cego recuperando a visão depois de um milagre, já não é mais só uma cura e uma história de cura, mas é a história da minha cura. O que estava cobrindo os meus olhos até então, qual era a minha cegueira, e agora eu volto a ver. Quando eu vejo alguém que enganou o seu pai, e Deus me mostra quantas vezes eu enganei as pessoas, a palavra já não é mais sobre o Jacó, é sobre mim, e é sobre algo que eu preciso mudar no meu coração. Eu preciso parar de mentir. Quando eu vejo um rei que olha pela janela e vê uma mulher se banhando e o coração dele se inflama por ela, já não é mais sobre Davi, é sobre mim, sobre a minha carnalidade, sobre a minha luxúria. E aí eu falo, essa história não é sobre o Davi, é sobre mim, sobre os meus olhos, sobre como eu estou olhando as mulheres. Quando eu vejo uma história sobre alguém que se relaciona com Deus todos os dias, na viração dos dias, e eu falo, nossa, que legal essa história do jardim, do Éden, já não é mais a história do Adão. Agora é a minha história, do quão importante é eu fazer os meus devocionais todos os dias, do quão importante é eu me conectar com Ele todos os dias, para que a minha vida seja diferente, para que Ele traga cor à minha vida, e a minha vida se torne um jardim frutífero na presença de Deus. A letra mata,
mas o Espírito traz vida. É sobre isso que os cristãos de primeira classe precisam aprender. Não é mais qualquer história, é a minha história agora, trazendo vida ao texto. Tudo faz sentido para mim, para minha vida, porque agora eu estou nele. E olha só o que acontece com aqueles que entendem esse princípio. Eu quero ler um texto com você que está em João capítulo 15, no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha só a proposta de Deus, é estar nele, não é só perto dele, não é só de vez em quando com ele, mas é estar nele. Os frutos glorificam o Pai, então não se limite, frutifique, dê seus frutos mesmo, se conecte com o Pai e frutifique por aí. Mostre às pessoas o Deus que você serve da forma que Ele propõe, com excelência em tudo que você faz. Essa é a chave para as orações respondidas. Pedir o que quiser e vos será respondido. Essa é a chave para que os céus possam se abrir sobre as nossas vidas. E a última coisa, que é uma característica de um cristão de primeira classe: eles inspiram pelo amor. João capítulo 13, no versículo 35, diz assim: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se alguém não sabe que você é discípulo de Jesus, é porque você ainda não está amando as pessoas o suficiente. Se ninguém descobriu ainda que você é um discípulo de Jesus, é porque está faltando você amar as pessoas com intensidade. Se você não ama, você não pode dizer que é um cristão, porque um cristão é um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor. O amor é a evidência, é a prova de que Cristo vive em você. Quando você se dispõe a amar alguém de forma incondicional, essa pessoa não pode fazer mais nada a respeito, sabia? Se você quer a chave para o coração de alguém, descubra como amar essa pessoa. Eu me casei bem jovem, eu tinha 19 anos, minha esposa tinha 18. E no começo de toda a relação, a gente sempre tem um atrito. E não é com a esposa, são com os familiares, não é? Às vezes com a sogra, com o sogro, porque é uma pessoa nova que está chegando, não é? E eu acho que as mães, particularmente, elas sentem aquele desejo de posse pelos filhos, falam assim: quem é esse aí que vai roubar minha filha de mim? Quem é essa aí que vai roubar meu filho de mim? E aí as sogras acabam, por esse efeito super protetivo, elas acabam tendo uma má fama, né? Elas não costumam se relacionar muito bem, assim, com os seus genros, com as suas noras, e comigo não foi diferente. Minha sogra, ela tem uma personalidade única, fantástica, e o meu desafio com 19 anos era amá-la. E certa vez eu estava assim pedindo a Deus: Senhor, eu preciso me relacionar bem com ela, como é que eu faço? Ele fala assim: a chave do coração dela é você descobrir como amá-la. No começo, ela achou que eu estava de deboche, porque eu chegava e falava assim: minha sogra linda, maravilhosa, querida. Ela me ligava e falava assim: que bom que você ligou, eu estava com saudade já. Ela falava assim: menino debochado, para com isso, para com isso. Mas agora, ela já diz assim: amém, eu também te amo, meu filho. Nossa, você é como um filho para mim, é muito bom estar com você. Que bom que você está aqui na nossa casa, que bom que você veio. A chave do coração das pessoas é descobrir como você vai amá-las. Todo mundo tem uma forma de ser amado. Se você descobrir isso, você acessa o coração dessa pessoa, e foi isso que eu fiz. Hoje eu me dou muito bem com ela. São 15 anos depois, e a nossa relação é fantástica. Ela é como uma mãe para mim, eu amo a minha sogra. Muitos me perguntam assim também na igreja: pastor, mas vocês recebem todo tipo de pessoa lá na igreja, lá na Oxygen? Eu falo: sim, nós recebemos todo tipo de pessoa, inclusive o seu tipo.
seu tipo nós recebemos também. Aí as pessoas falam, eu estou me referindo a outro tipo de pessoa. Eu falo, nós recebemos todo tipo de pessoa, inclusive o seu tipo. Mas elas perguntam assim, mas vocês toleram gente assim? E eu falo, claro que não. Imagina que nós vamos tolerar gente assim aqui no nosso meio. Se não for para amar, a gente nem começa. Tolerar para nós não é o suficiente, não é a nossa praia tolerar ninguém, porque o dia que eu cheguei nessa casa, eu não fui tolerado, eu fui amado profundamente, desde o estacionamento até aqui. Nós somos cristãos de primeira classe, nós não agimos com base na tolerância, o nosso negócio é o amor mesmo. Você não está nessa terra para impressionar pessoas, mas com certeza se você encontrar Jesus no caminho, você vai deixar a impressão de Cristo na vida de alguém. Um dia, Ele marcou meu coração para sempre, e é por isso que eu estou aqui servindo a Ele de forma incondicional. Eu amo estar nessa casa. Ele é realmente impressionante. E como nós fazemos isso, né? Nós transmitimos o amor de Deus, nós marcamos as pessoas com o amor de Cristo, transmitindo a excelência do reino através das nossas vidas. Sabe, eu quero ler um texto com você agora, que é o retrato disso, é exatamente o que nós estamos propondo nessa série. 1 Reis capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5, aqui nós estamos falando do rei Salomão, e ele recebe uma visita especial de uma rainha. Olha só, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. No original aqui, a palavra impressionada, ela vai dizer que ela ficou sem fôlego, de boca aberta, impressionada com tudo que ela estava vendo aquele dia. Quando você diz para as pessoas, vamos à igreja, elas não se impressionam. Afinal, tanta gente vai na igreja, né, e permanece como está. Quando você diz às pessoas que ora, que jejua, que faz seus devocionais, ninguém se impressiona. Quando você diz que lê a Bíblia toda, muitas pessoas, ninguém se impressiona. Afinal, tantas pessoas dizem que fazem essas coisas, mas elas não têm nada em sua conduta diária que expresse isso. O que vai trazer as pessoas a Cristo não é o que você fala a respeito dele, mas o que você expressa com as suas atitudes, que refletem o reino de Deus aonde quer que você vá. Agora, quando você é excelente em tudo que você faz, as pessoas se impressionam. Elas se sentem tocadas por Deus com aquilo que elas estão vendo na sua vida, porque o reino de Deus está se aproximando delas, elas estão perto da fonte e elas começam a ficar impressionadas. Uau, como é que esse cara consegue ser um pai incrível? Uau, como essa pessoa consegue empreender dessa forma? Uau, como essa pessoa consegue ser excelente desse jeito na carreira profissional dela? Como ele consegue fazer isso de uma maneira incrível, perfeita, excelente? Uau, como essa pessoa consegue ser um filho tão educado? Uau, como ele conseguiu estudar e passar em todas as provas? Uau, como ele conseguiu se formar de primeira, sem precisar ficar pegando DP? Uau, como ele é incrível, ela é incrível, olha o físico dela, olha a saúde dela, como ele se cuida, como ela se cuida. Uau, as pessoas estão sempre se impressionando com aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos trazendo para elas a cultura do reino do céu.
Não é sobre nós, não é sobre o quanto nós somos bons, é porque nós estamos agora sendo guiados e movidos por Ele. É o Espírito Santo em nós, aformoseando o nosso rosto, nos tornando mais belos, nos deixando pessoas incríveis em tudo que nós fazemos. Mas não é sobre a nossa capacidade, nós só estamos seguindo a Jesus com obediência, rendição e confiança. Por isso fazemos tudo de forma excelente, exímia. Porque nós queremos impressionar as pessoas? Não, mas é quem somos agora, é a nossa melhor versão de todos os tempos. Nós nos tornamos cristãos de primeira classe. É incrível o que nós estamos fazendo mesmo, porque Jesus está morando dentro de nós. É isso que nós precisamos entender. Não é sobre a nossa natureza, é sobre a vida de Deus fluindo através de nós. Por isso que nós precisamos ser excelentes em tudo, servir a todas as pessoas de forma excelente. E quando eu digo todas as pessoas, eu falo não só aqui na igreja, mas também na sua casa. Se você vai oferecer um jantar para alguém, sirva nos melhores pratos, faça o seu melhor, prepare a melhor mesa. Sabe aqueles copos, o jogo de jantar que você ganhou quando casou? Por que você não tira do armário e não põe na mesa para servir as pessoas? Por que você não tira do armário para servir a sua família, que são as pessoas que estão com você todos os dias, todos os domingos? Prepare uma bela mesa e sirva a eles, reflita a excelência do reino através de você. Deus está esperando você mostrar para o mundo o quanto Ele é maravilhoso. E como você vai fazer isso? Fazendo as coisas de forma excelente. Sabote o sistema deste mundo que está focado na mediocridade, em ser mediano. Até aqui está bom, daqui para frente não precise mais. Sabe aquela coisa do sistema educacional? Quem lembra aqui da época de escola? Vamos fazer uma prova, vamos. Aí tem sempre alguém que levanta a mão e fala assim, qual que é a média? É 7? Então tá bom, vamos se esforçar para tirar 7. Não é sobre isso. É sobre fazer o seu melhor sempre. A meta é o 10. É o excelente, é o melhor do melhor. Eu vou fazer o máximo. A minha média é 10, não é 7. Não é o mínimo. Eu não me esforço o mínimo para passar, para me livrar, para me safar. Eu faço as coisas de forma excelente, porque esse é quem eu sou agora. É a minha melhor versão. E qual que é a recompensa de tudo isso? O que eu ganho com tudo isso, pastor? Deus te dará governo, Deus te dará abundância, e Deus te dará uma visão além do alcance. Olha só o que diz em 1 Reis, capítulo 10, 21, ainda falando sobre Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Pessoas virão de toda parte para ouvir de você o que você anda fazendo, porque as coisas estão sendo tão fantásticas para você. Você não tem o que a maioria tem, ainda assim é feliz. A sua família está feliz, os seus filhos estão bem, eles são educados, eles são generosos, eles transparecem o reino por onde vão. Você tem captado cada vez mais recursos financeiros, existe abundância na sua casa, não tem escassez. Por quê? Porque você está refletindo o reino de Deus que está chegando sobre a sua vida. A excelência que você demonstra vai atrair pessoas para entender o que você está fazendo. Quando você vai começar a trabalhar a excelência em seu coração? Quando você vai começar a fazer as coisas além do que lhe foi pedido, acima da média?
Quando você vai começar a fazer as coisas de forma exímia, excelente em sua vida, para que o reino dos céus se estabeleça sobre ela? Isso tudo não é sobre você, não é sobre a sua perfeição, sobre a sua capacidade, é sobre o reino que nós estamos proclamando, é o reino dos céus, vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos amigos, sobre a nossa escola, sobre a faculdade, sobre todas as áreas da nossa vida. É o reino de Deus chegando sobre nós, é chegado o reino dos céus. Você agora é um cristão de primeira classe. Nunca mais pense menos a seu respeito do que Deus pensa. Deus espera de você o melhor, a excelência em todas as áreas, que você possa começar a agir dessa forma a partir de hoje. A sua melhor versão está sendo terminada aqui, que você possa sair e resplandecer a glória de Deus por onde quer que você vá. E talvez você está aqui hoje como um convidado especial pela primeira vez, e você está ouvindo essa mensagem e diz assim: não é para mim, eu estou muito longe de ser tudo isso, eu estou muito longe de me tornar alguém excelente nas coisas que eu faço. A resposta é que Jesus está te chamando para aprender dele hoje. E se você aceitar um convite que eu quero te fazer agora, você pode mudar a sua vida para sempre. Esse papo não é sobre religião, não é sobre a Oxygen Church, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre uma religião evangélica, é sobre Jesus te chamando para ser um dos seus discípulos. Se você está aqui hoje como um convidado especial, e você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, Ele está esperando pela sua entrega, você pode fazer isso de uma maneira bem discreta. Eu quero pedir para que todos fechem os olhos aqui, todos sem exceção.